aí, crianças, tudo bem? Sextou, nossa última aula da semana. Nossa semana foi bem legal, bem tranquila. E hoje a gente vai ter uma aulinha de história e uma atividade de artes pra gente fazer, tá bom? A gente precisa conversar sobre os nomes das ruas. Vocês deram uma olhada na PET de história, o que tem lá na primeira semana? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre os nomes das ruas. Por que é tão importante a gente ter as ruas terem nomes? Como é que a gente se localiza numa cidade ou num bairro quando a gente chega num lugar que a gente não conhece ou quando a gente precisa de ir para um lugar que a gente não sabe onde é? Pelo nome da rua, né? Como é que os correios fazem para entregar cartas ou encomendas na sua casa? Pelo nome da rua que você mora. Pelo nome da rua que você mora e o número da sua casa. Então é uma questão de localização, tá bom? O nome da rua é importantíssimo por questão da localização. Mas como é que são escolhidos ou como é que são criados os nomes das ruas? O nome de uma rua é definido pela Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores, né, passam por situações em que ela definem projetos e tudo mais, e um desses projetos que eles definem são os nomes que vão ser dados para ruas novas que surgem em algum lugar. Geralmente, quando um loteamento novo surge, as ruas recebem números, né? O conjunto habitacional, quando foi criado, as ruas tinham números. A rua que eu moro, por exemplo, é a antiga Rua 12. E hoje ela tem um nome que é Soldado Altivo Ferreira da Costa. Então, muitos moradores mais antigos acabam chamando as ruas pelos números que elas receberam, né? Que é o nome antigo das ruas, que são os números. Mas aí depois eles acabam recebendo nomes. De onde vêm esses nomes? Geralmente, o nome das ruas, eles são escolhidos para homenagear pessoas que foram importantes para a nossa comunidade. Né? Então, existe toda uma votação para escolher esse nome e também pode vir a sugestão. As próprias pessoas que vivem no bairro, naquela rua, podem sugerir para a Câmara dos Vereadores o nome de alguém que eles queiram homenagear. Muitas cidades do Brasil só recebem sugestões, só aceitam nomear ruas com o nome de pessoas que já faleceram, tá? Mas existem exceções. Ok? Existem alguns nomes de ruas que são comuns, personalidades históricas, né? Personalidades importantes da história do nosso país, como Tiradentes, Castelo Branco, Getúlio Vargas, essas ruas, né? Rua Dom Pedro I, Dom Pedro II, aqui em Poços tem ruas com esses nomes, porque são personalidades importantes da história nacional. Então muitas cidades acabam escolhendo homenageá-los, colocando seus nomes em ruas. Mas tem muitas ruas que recebem nome de vereadores e prefeitos da própria cidade mesmo, tá? Existem alguns nomes que são nomes comuns, por exemplo, praticamente todas as cidades têm uma Rua da Saudade. A Rua da Saudade é a rua que geralmente fica o cemitério daquela cidade, né? Também existem bairros que acabam sendo, assim, temáticos. Vou dar um exemplo para vocês. O Jardim Kennedy, né? O bairro Kennedy, aqui pertinho da gente, ele tem nomes de ruas que seguem um tema só. Todas as ruas lá têm nome de metais. Então tem a Rua Níquel, né? Tem a Rua Zinco, são nomes de metais. Então tem bairros que seguem um único tema, assim, sem colocar nome de pessoa nas ruas, ok? Eu posso sugerir um nome para uma rua? Sim, você pode. A sugestão de nome de rua pode partir de qualquer pessoa, pessoas comuns mesmo. Só que isso vai para votação e precisa da aprovação da Câmara dos Vereadores, tá bom? Se eu não gosto do nome da minha rua, eu posso pedir para mudar? Pode. Aí, nesse caso, você precisaria fazer uma petição pública, recolher assinaturas das pessoas, não é só a sua opinião que vai contar. Se você tiver aí um certo número de votos, e levar isso e pleitear lá na Câmara dos Vereadores a troca do nome da sua rua. Mas existe sim essa possibilidade, tá bom? Bem simples, bem tranquilo. Eu vou pedir uma senha para vocês hoje. A senha de hoje é colocar para mim no grupo o nome da rua que você mora. Simples assim, certo? Tem atividade da PET, tem atividade do livro didático.
qual que é a atividade de artes que eu vou pedir para vocês hoje? Lembra que na terça-feira, quando eu mandei as atividades de português, nós lemos um texto no livro didático de português que ficava na página 55 e 56? Pois é, vocês vão fazer para mim uma atividade de artes. Artes, nesse bimestre, se a gente estivesse na escola, nós estaríamos trabalhando com teatro. Então, vocês vão apresentar para mim um teatro com aquele texto. Os personagens, né, lá do texto estão falando coisas, então vocês vão interpretar aquilo. De que maneira? Pode pedir para o papai, para a mamãe, para os irmãos e interpretarem, né, o texto e serem os personagens do texto, ou vocês podem utilizar fantoches. Aí, sempre que eu peço para vocês me apresentarem uma história de uma forma criativa, aparece um monte de gente lendo a história. Gente, eu não quero que vocês leiam a história. Ler eu já sei. Eu sei ler, eu já li a história. Eu quero ver a história contada de um jeito diferente. Então, vocês vão encenar essa história com a ajuda da família, ou vocês vão fazer um teatro de fantoches para mim. Os fantoches vocês podem improvisar com objetos, ou com bonecos, ou com brinquedos. Mas vocês vão apresentar para mim o teatro filmado, colocado no grupo. Não quero no PV, quero no grupo, para todo mundo ver as ideias criativas que vocês tiveram. Ok? Então tá, combinado? Por hoje é só isso. Vejo vocês semana que vem. Bom fim de semana. Tchau, tchau.